Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast, essa série de vídeos que a gente está falando aqui sobre ferramentas de tape reading. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ferramenta saldo das corretoras. Eu quero falar para ti aqui de alguns conceitos de saldo, alguns conceitos de fluxo muito importante, falar algumas configurações dessa ferramenta, mas também um detalhezinho ali, na verdade um segredinho, sobre disfarçar o fluxo. Sim, os grandes players disfarçam o fluxo e eu quero falar disso também para você. Bom, então acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes de iniciar, deixa eu pedir para você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Clica aí, deixa o joinha no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clicando também ali no sininho para receber as notificações. E ajuda a gente aqui, dá um apoio. Compartilhe esse vídeo com um colega seu. Pode ser no mínimo uma pessoa. Vamos combinar? Se for para 3, melhor ainda, tá? Clica aí no botão compartilhar e compartilha aí com seus amigos, tá bom? Vamos lá para o vídeo de hoje, vamos falar sobre saldo das corretoras. Vamos lá então. Plataforma aberta, tela compartilhada. Onde que eu abro essa ferramenta? Ferramentas, negócios, saldo das corretoras. Ele vai pedir para eu digitar aqui o código do ativo, botar o DOL, E21. Tá? E ele vai abrir aqui o saldo das corretoras. E de cara eu já vou te mostrar aqui, algo que é padrão, praticamente todas as janelas, que é a cotação rápida, tá? Que você pode deixar ou não. Tá? Algumas informações do ativo aqui, que você pode inclusive clicar com o botão direito, cotação rápida, e configurar informações que você quer que apareça ali. As colunas, a ordem das colunas, você pode organizar aqui, selecionando a coluna, botando para cima e para baixo aqui nas setinhas, tá? Desmarcando e marcando a coluna. Não quero que apareça o fechamento, clica para desmarcar. Quero que apareça a data, clica para marcar e vai organizando as colunas. Caso não queira que apareça essa cotação aqui, botão direito, cotação rápida, desmarca, mostrar, ele vai sair. Aí vai sair esse resumo, essas informações, tá bom? O que a gente tem aqui, Aqui a gente tem na parte superior algo muito importante que eu vou falar, que é o temporizador, tá? Tem um tipo de leitura utilizando o temporizador. Eu vou falar isso para ti logo em seguida, tá? Aí aqui eu tenho um gráfico para me mostrar visualmente o que está acontecendo aqui do lado, tá? Então esse gráfico aqui, ele me mostra de uma forma visual, dá um resumo do que tem aqui na lateral, tá bom? Esses números aqui, eles estão resumidos nessa forma gráfica, pegando aqui os 3 principais compradores e os 3 principais vendedores, tá? Só que, entrando nessa questão de compradores e vendedores, é importante saber o seguinte: todos que operam na Bolsa de Valores, tá? Aí é um conceito que a gente vai deixar bem claro aqui para você entender. Todos que operam na Bolsa de Valores, vamos supor que esse aqui é o player, tá? Todo player, seja ele, tá? Uma instituição, pessoa física, enfim, ele precisa operar por uma corretora. Então, aqui é a bolsa, vou botar aqui é a B3. Aí ele só consegue enviar ordens para a B3, ou seja, realizar negócios através de uma corretora. Então, ele envia as ordens e a corretora envia a ordem para a B3. Então, aqui é a corretora. O player, aqui é a corretora. Vou botar C de corretora, tá bom? Então, se o player quiser comprar ou vender qualquer ativo, ele precisa estar conectado a uma corretora e a corretora envia a ordem, tá? Para a B3. Vamos lá, algo muito importante, um conceito muito importante aqui para você entender, tá? Se a gente pegar esses 3 primeiros aqui, tá? A coluna está organizada por saldo vendedor, ou seja, são os 3 que possuem maior saldo vendedor, ou seja, entre compras e vendas, ele vendeu mais do que comprou, tá? O primeiro aqui, por exemplo, o Bradesco, vendeu 975 contratos a mais do que comprou, é um saldo entre compras e vendas. Existe uma outra ferramenta aqui, daí é a ferramenta negócios, ranking das corretoras. No ranking das corretoras, vou botar aqui DOL E21, no ranking das corretoras, ele vai me dar
quantidade de compra e a quantidade de venda de cada corretora aqui, ó. Então aqui, ó, corretoras, as compras, as vendas, e aqui, ó, ele também me dá aqui, ó, o saldo entre compras e vendas, tá bom? Aqui eu tenho o saldo entre compras e vendas, olha lá. Se eu pegar aqui por quantidade, olha lá, Bradesco, tá? Vendido, né? A corretora vendida em 970 contratos. Só que calma que eu vou dar o pulo do gato aqui, tá bom? Então é importante você entender, tá, esse conceito de corretora, quantidade de compra e quantidade de venda. Só que você não pode confundir corretora com player, tá? Quando eu digo que o Bradesco aqui está com esse saldo, eu não estou dizendo que o Bradesco é um player. O Bradesco é uma corretora, tá? Esse saldo aqui reflete as ordens de todos os clientes que operam pelo Bradesco. O Bradesco não é um player. O Bradesco, ele é uma corretora. Os players enviam ordens pelo Bradesco, tá? As pessoas geralmente confundem um pouco esse conceito, tá? Porque as pessoas fazem leitura de player, por exemplo, e o Bradesco está comprando, né? Não é o Bradesco que está comprando, é alguém pelo Bradesco que está comprando. O Bradesco está vendendo, é alguém pelo Bradesco que está vendendo. Porque, ora, como eu tenho vários clientes operando pela mesma corretora, tá? Esses clientes, uns podem estar vendendo e outros podem estar comprando. Só que agora, tá? Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Se você pegar um player, que a gente chama aqui de big player, né? Um player grande que movimenta muito, vou botar aqui, ó, big player, é um player que movimenta muito. O que ocorre? Esse player, ele vai fazer o seguinte, ele vai disfarçar o fluxo, tá? Porque se ele quer comprar e ele começar a comprar muito pela mesma corretora, o mercado vai perceber, opa, tem um player grande operando, por exemplo, pelo Bradesco, que começou a comprar bastante. Então, para isso não acontecer, o que ele faz? Lembra que, olha só que interessante, lembra que para operar na B3, tá? Precisa operar por uma corretora, tá? Precisa enviar a ordem por uma corretora, só que não precisa necessariamente por uma corretora. Ele pode enviar por várias corretoras. Então, por exemplo, esse player aqui, ó, o player 1, ele pode enviar uma ordem. Aqui eu estou botando como Bradesco, só que ele não necessariamente é o Bradesco. Ele pode enviar uma ordem pelo Bradesco, ele pode enviar ordens pelo BTG, ele pode enviar ordens pela Nova Futura, ele pode enviar ordens pela XP, tá bom? Aí ele vai disfarçar o fluxo dele, tá? Por quê? Porque como ele precisa comprar uma quantidade muito grande, se ele sair comprando pela mesma corretora, tá? O mercado vai conseguir identificar o player, tá bom? Então, para o mercado para não correr o risco das pessoas identificarem o player, o que o player faz para disfarçar o fluxo? Por quê? Se as pessoas virem que entra um comprador muito grande no mercado, tá? Opa, o que acontece quando os vendedores percebem que tem uma pessoa querendo comprar muito? Ele acaba pagando um preço mais caro. Os vendedores começam a querer vender a patamares mais acima. Então, para não acontecer isso, o player ele disfarça o fluxo, tá? A gente diz que ele disfarça o fluxo por várias pontas. Então, cada corretora é uma ponta. Então, por essa corretora Bradesco, por exemplo, ele pode estar vendendo, tá? Ele vai vender. Só que por essa corretora, ele pode estar comprando para disfarçar, tá? Aí por essa ele vende um pouco mais, tá? E por essa daqui ele compra, só que compra bem pouquinho para disfarçar, para ficar disfarçando o fluxo. Então, somando isso daqui tudo, ele vai conseguir, por exemplo, comprar ou vender o que ele precisava. Mas para não ficar tão claro assim as intenções dele, tá? Ele vai disfarçar o fluxo. Então toma muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa tomar muito cuidado para não confundir, primeiro, player com corretora.
São coisas diferentes. A corretora é por onde os players executam as ordens, tá bom? É muito importante destacar isso. Segundo, o saldo aqui, ó, por mais que ele seja positivo e negativo, não reflete o saldo do player em si, reflete o saldo da corretora. Se você achar que o Bradesco está comprando, tá? Na prática, não é o Bradesco que está comprando. Hein? Você precisa separar muito bem. Então, a leitura que você precisa fazer, que é uma leitura mais correta dessa ferramenta, é verificar se existe alguma distorção muito grande, tá? E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso utilizando aqui o temporizador. Por exemplo, se você botar nos 5 minutos, tá? Ele vai dar aqui o cenário nos últimos 5 minutos. Então, se você, por exemplo, ver que nos últimos 5 minutos tem um fluxo muito grande de venda pelo BTG, pode ser que entrou um player grande naquele momento vendendo bastante contratos pelo BTG. Só que você precisa ficar atento, tá? Se esses contratos eles não podem estar sendo absorvidos aqui na contraparte. Como assim na contraparte? Tá? O mercado, quando entra um fluxo muito grande de venda, o mercado ele precisa, na teoria, cair. Se entrar um fluxo muito grande de venda e o mercado não cair, a gente chama isso de absorção. Bom, mesma coisa para compra. Se entra um fluxo muito grande de compra e o mercado não sobe, a gente chama isso de absorção. Agora, se você notar que nos últimos 5 minutos, ou botar aqui no último minuto, ó, entrou aqui um volume muito grande de venda pelo JP Morgan, tá? E o mercado começou a cair, pode ser um indicativo que entrou um player grande no mercado com uma posição vendida, tá bom? Ou montando uma posição vendida, ou desfazendo uma posição comprada, tá bom? E o mercado pode, naquele momento, dar continuidade num possível movimento de baixa, se ele continuar vendendo, tá? Agora, no diário, muito cuidado, para não misturar, não clicar aqui no diário e achar, por exemplo, que o Bradesco é um player e que o Bradesco está vendido, tá? Nessa quantidade de contratos, tá bom? Uma outra questão interessante aqui é a questão do médio, tá? O que seria? Médio do saldo, tá? E médio total. Esse médio do saldo é o médio desse saldo aqui, tá bom? É o médio do saldo entre compra e venda, tá? O médio total é o médio total de tudo que foi negociado pela corretora Bradesco, tá? E aqui ele vai dar um preço do médio, ou seja, se eu somar, vamos pegar esse como base aqui, esse daqui que é o total. Se eu somar todos os negócios, tá? Onde estaria o preço médio desses negócios? O preço médio desses negócios estaria aqui no 5,79,5, tá? Só que mais uma observação, cuidado, tá? O que muitas pessoas acabam concluindo erroneamente? Que o Bradesco está posicionado no 5,79,5. Isso não é verdade. O saldo dessas ordens de compra e venda dão o saldo da corretora, tá? E o preço médio dessas negociações dá o preço médio, tá? Total desse volume negociado pela corretora. Só que veja, isso é a soma de todos os clientes que estão executando ordens pela corretora. Então, cuidado também com essa parte de saldo para você, de preço médio, né? Do preço médio da corretora, para você não achar que isso daqui é o preço médio de algum player, tá bom? Não é, novamente, é o preço médio de esse total, né? De todas as negociações feitas por clientes dessa corretora aqui, por exemplo, que a gente está pegando como Bradesco. Mas então, de que serve, né? Por que eu posso utilizar esse preço médio? Veja bem, se tem um volume muito grande de negociação pela corretora Bradesco, bom? E pela corretora Itaú e pela Nova Futura, eles estão com saldo muito relevante aqui, por exemplo, na venda, tá?
e o preço médio dessas corretoras está muito próximo. Opa, então quer dizer que entrou um volume muito grande de venda por essas corretoras, tá? E o preço médio, como tem um volume maior de venda, o preço médio dessas corretoras são muito próximos. Se estiverem muito próximos, essa região onde está o preço médio dessas corretoras pode ser uma região de suporte ou resistência, tá bom? Só que, novamente, não confunda isso com player e posição de players, tá bom? Não tem como a gente saber quais os players que estavam operando pela corretora Bradesco. Nós não conseguimos saber quais os clientes que operaram pela corretora Bradesco. A gente só consegue saber que houve ordens executadas na compra e na venda pela corretora Bradesco, tá? Bradesco é a corretora, não o player. Tenha isso em mente, que isso vai te ajudar muito e te deixar muito claro, por exemplo, como ler essas informações dessa ferramenta muito interessante utilizada no tape reading, tá certo? Legal, né, pessoal? Saldo de corretoras, ranking de corretoras, são ferramentas muito utilizadas no tape reading, só que cuidado, tenha em mente, não confunda corretora e player. Corretora é por onde os players, os clientes, executam as suas ordens. Fique atento aí à questão de distorções muito grandes no saldo das corretoras e tente verificar aí, caso haja distorção, se existem corretoras que têm a mesma direção do saldo e se o preço médio delas está na mesma região ou próximo, tá? Isso pode ser um indicativo de montagem de posição dos players, tá? Mas cuidado para não confundir corretora com player, tá certo? Esse é o conceito mais importante que você precisa entender. Bom, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, forte abraço.